pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. Pouco a pouco devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe, da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. Pouco a pouco devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe, da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Volta sozinho, ela volta sozinha. Faltam 2 minutinhos só. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. Pouco a pouco devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe, da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai.
você faz nessa pergunta? Bom dia. Tudo? Bom dia para todos que estão acompanhando a gente nesse início de domingo, para mais uma releitura do Evangelho. Bom dia, eu vi a Angeline e o Mike aí. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje nós vamos daqui a pouco fazer oração. Nós vamos continuar o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? Faz a prece, filho. Bom, vamos fechar os olhos. Agradecer ao Pai pela oportunidade que Ele nos concedeu de poder estar aqui para mais uma manhã de reflexão em cima do nosso Evangelho e através dessa reflexão, na medida do possível, tentar colocar o nosso dia a dia, não é? Dependendo da nossa aceitação, do nosso entendimento, conforme a nossa aceitação e nosso entendimento. E eu tenho certeza que através dessa releitura nós vamos conseguir avançar um pouco mais na nossa evolução moral, não é? E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por aberto mais uma manhã de releitura do Evangelho, do Semente de Luz, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Na verdade, nós fizemos parece que é pequenininho, né, gente, mas é grande. Nós fizemos 3 vídeos de PowerPoint, tá no grupo já. Algumas pessoas gostam e têm mais facilidade em aprender lendo. Outras pessoas são auditivas, através da escuta, né? E outras pessoas, elas gostam também de ver imagens. Então, lá tá alguns pedaços do Evangelho, alguns tópicos, algumas pontuações e umas imagens para vocês estarem refletindo. Aí quem quiser dar uma olhada, tá bom? Nós paramos no Desigualdade das Riquezas, 8. Você vai ler, filho? Bom, seguindo mais adiante na próxima linha, né, Desigualdade das Riquezas, o meu está na página 169 na minha edição. Cada um tem, né, uma página. Sim. Nem toda edição. Sim. Bom, a primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. Eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, sóbrios e previdentes para conservar. Além disso, é matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada um uma parte mínima e insuficiente. Imaginando-se essa partição feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo devido à diversidade de caracteres e atitudes. Imaginando-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que ajudam no progresso do bem-estar da humanidade. Imaginando-se que ela desse a cada um necessário, não mais existiria o estímulo que impele a grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que ela se espalhe a partir deles em quantidade suficiente segundo as necessidades. Porque é assim, vamos
pegar do princípio que nenhum espírito é criado ao mesmo tempo. Os espíritos não são criados todos ao mesmo tempo. Então tem uns que já têm mais uma bagagem de vivência e um aprendizado maior. Quando se fala em inteligência, Deus não fez uma pessoa mais ou menos inteligente que a outra. O que acontece é que tem uns, pela sua vivência, ela adquire mais experiência. Ela vai desenvolvendo mais inteligência. Isso. Então, essa fortuna ela vai cair nas mãos de uma pessoa que está mais preparada para saber lidar com ela. Então, partindo desse ponto de raciocínio, se a pessoa ela tem um preparo melhor, uma vivência melhor, ela vai saber como fazer para que essa fortuna se multiplique e multiplicando entra o senso moral. Deveria fazer isso, né? Ela, através disso, ela vai desenvolver trabalhos e esses trabalhos vão servir para quê? Para que você pegue um pai de família e venha, através desse trabalho, levar o sustento para a sua família. E também tem outra coisa, como está aqui próprio no texto. O trabalho, a riqueza, a fortuna, ela vai gerar possibilidades de pesquisas, de empreendimentos. Sim. E essas pesquisas, ela depende de dinheiro. A verdade é assim, né? A riqueza, na verdade... bom dia, gente. Maga, bom dia, Maga. Maga tá aí hoje. Aí, Maga. Coisa mais linda. Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar agora, viu? Você é bobo. Maga, qualquer coisa ajuda aí. A Maga tá aí, tem uma turma que entrou. Bom dia a todos. Eu tô de palhaçada. A Lilian tá aí. A Ivani tá aí, eu lembro. Tem uma turminha. Peraí, deixa eu dar bom dia pro feito, gente. Magali, parabéns. O Mike. Desculpa, Magali. Feliz aniversário. A gente vai muita cantar saúde, parabéns. muita Parabéns. paz. Eu tenho certeza que você é uma pessoa muito querida, muito amada, que você seja envolvida em muita luz. Parabéns, muitas felicidades, Maga. A Angelina já tinha dado bom dia, minha querida. A Lilian, a Ivani, o Mike, a Margarete está aí, a Magali está aí. Parabéns, muito brigadeiro. Bom dia, Laura, minha querida. Bom dia, Débora. O pessoal está entrando. Bom dia, povo. Bom dia. Quem quiser fazer algum comentário, colocar pra gente. Bom dia, Janaína. Bom dia, Elaine. Bom dia, pessoal. Bem, a riqueza, ela é ruim? Não. Na verdade, o que acontece, a riqueza, ela não é ruim. Pelo contrário. O problema é que nós, os homens, não sabemos utilizar. A grande maioria das pessoas, infelizmente, não sabemos, as pessoas, essa riqueza. O Damião colocou a música, eu estava pensando, que música eu vou colocar no início? Aí o Damião já falou, eu sei. A música tudo é do pai, do Vansan. Na verdade, nós somos tão orgulhosos, tão egoístas, que nós esquecemos, tudo é do pai. E aí nós vemos, cada um vem com uma missão. Na outra encarnação eu posso ter vindo riquíssima. Aí nessa, graças a Deus, eu tenho para o meu sustento. Aí nessa que eu tenho para o meu sustento, eu nem agradeço, né? São vários. Então, a riqueza bem empregada, ela é geradora de empregos, recursos e ajuda a vários setores sociais, né, Damião? O problema é que o homem assim o quer. Será que algumas pessoas, será que nós queremos? Será que nós ajudamos? Será que as pessoas que hoje, que bom que elas estão providas de muito dinheiro, será que elas estão fazendo com que outras sejam geradores de dinheiro? Né? Então, aí é que entra uma questão. Se ela não está fazendo isso, ela vai ter que responder, porque a gente vai ver lá na frente, hoje já passamos, né? Pelos talentos. Sim. Né? Que é emprestado dinheiro, o pai empresta o dinheiro, né? Sim. E o que eles fizeram com esses talentos que foi emprestado? O que pegou 5 multiplicou, o que pegou 3 multiplicou, o que pegou 1 resolveu guardar. Essa pessoa ociosa, ela respondeu por aquilo que ela deixou de fazer. Sim. Porque os outros multiplicando, eles dão possibilidade para outros. É aquele que é ocioso, que não fez nada,
ele vai ter que responder por aquilo que ele não fez. Sim. Porque assim, quando você faz uma coisa, quando você, por exemplo, se você fez o mal, você paga. Mas se você também deixou de fazer o bem, você também vai pagar. E é isso aí que quer falar, porque você tem essa fortuna, essa riqueza, ela tem que dar possibilidade para outras pessoas também. Sim. Deus nos dá livre-arbítrio, nos dá a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Então a riqueza é má? De forma nenhuma. Não é de forma nenhuma. O que é nocivo é quando o homem utiliza sua riqueza de forma egoísta e orgulhosa. A justiça é plena quando atende olha o tapa. Ai, não tem como não pensar no nosso país, né, gente? Não tem como não pensar. Infelizmente, nós temos que nos unir numa corrente de amor muito grande. Aí eu sei que às vezes nos revolta algumas coisas que a gente vê ou na internet ou na televisão e dá vontade da gente, chega, eu desisto. Não vai adiantar. Na verdade, nós temos que enchermos nosso coração de muito amor e fazermos muitas preces para que um dia, cada vez mais, isso vai modificando. Porque assim, olha o que é colocado. A justiça é plena quando atende às desigualdades. E a sociedade, na verdade, é um ser coletivo. Nós vivemos numa sociedade dividida em vários grupos, onde tem sentimentos que nos impulsionam para coisas boas e coisas ruins. E assim, como que eu posso ter uma fortuna absurda e eu simplesmente não ser um gerador, se tudo é do Pai? E eu não sou um gerador de emprego, eu não sou um gerador... Né? Eu não estou falando para vocês sair distribuindo, mas dar possibilidades. Muitas pessoas que têm uma situação econômica melhor, ou até, eu vou chegar em nós também. Me corrija, Damião. Eu tenho oportunidade de ter um carro. Opa, mas de repente eu tenho oportunidade de ter 2, 3 carros. Eu compro 2, 3 carros, mas eu não sou capaz de repente montar uma lojinha, alguma coisa para poder fazer empregos. Tem um jogador africano no Paris Saint-Germain. No Paris Sim. Saint-Germain, um jogador africano. Ele tem um celular todo quebrado, a tela toda rachada. Sim. Né? E os jogadores tiram sarro dele. Você ganha uma fortuna. E esse seu celular todo rachado, com a tela toda quebrada. Sabe o que esse jogador africano falou para eles? Meu país, as pessoas estão morrendo de fome. Está preocupado com o celular? Meu país, eu vou ficar preocupado com um celular que está com a tela rachada. Enquanto der para usar, eu vou usar. Esse jogador, ele pega a maior parte do salário dele e manda para o país dele. Aí qual foi ele veio com a inteligência esportiva. Aí Deus foi abrindo as portas junto com a inteligência dele. Lógico, a pessoa ali, ela tem sim toda aquela oportunidade. O que ele fez? Ele falou, opa, consegui o que eu queria. Utilizar a minha inteligência, o que eu gosto. Então agora eu vou dividir para mim, eu vou me dar conforto, mas eu vou fazer pelo outro. Quem é que faz isso? Aí nós vamos, né? Lógico, aqui, Deus não condena a fortuna, né, Damião? Então, assim, aqui em casa, dentro da nossa vida, eu tenho... Vou dar um exemplo aqui do formigamento. Eu tenho uma televisão, essa televisão está ótima, perfeita. Eu tenho, de repente, uma cama que está lá, boa para dormir, não está fazendo nenhum mal, ok. Não, mas eu vou trocar, porque eu cismei que eu tenho que trocar. Nós temos que tomar cuidado. A riqueza, ou as riquezas, as possibilidades que nós temos não é condenável. Deus nos quer dentro de um conforto, sim, né? Mas nós devemos tomar cuidado, porque senão nós começamos a cada vez mais utilizar o nosso egoísmo e do nosso orgulho. Vamos lá? Bom, seguindo um pouco mais abaixo, tá assim. Mas como também é ao mesmo tempo um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. Sim. E é por isso que a desloca incessantemente. Todos devem possuí-la.
para poder servir dela e provar o uso que saberá fazer. Porém, como é materialmente impossível que todos a tenham ao mesmo tempo, aliás, se todos a tivessem, ninguém trabalharia. Praticando o aprimoramento do globo, cada um a possui por sua vez. Quem não a tem hoje já teve ou terá outra existência. E quem a tem agora poderá não ter mais amanhã. A ricos e pobres, porque sendo Deus justo, cabe, um deve trabalhar a seu turno. A pobreza para uns é a prova de paciência e resignação. A riqueza para outros é a prova de caridade e abnegação. Porque a gente tem a mania de achar o pobre. Realmente, todos querem ter uma situação melhor. Todos querem ter uma condição melhor. Sim. Mas E todos devemos ter. só que todos são capacitados para usufruir dessa cultura? Não são. Não, uma situação melhor, digna, que fala, não precisa ser rico. Não. E o que acontece? A gente inveja geralmente o que o outro tem. Você falou uma coisa agora interessante. Uma pessoa faz um sacrifício enorme para comprar um carro. Aí o cara consegue comprar um Fusquinha. Ele vai até fazer o que dá com aquele Fusquinha. Trabalhou bastante. Passa alguém com uma Ferrari. Ele já olha, nossa, como eu queria ter aquela Ferrari. Aí vamos supor que ele consiga ter aquela Ferrari. Passa alguém com um helicóptero. Nossa, como eu queria ter aquele helicóptero. Só que o ter, só o ter, não tem significado. Você, para ter algo, você precisa ter, naquele momento, algo que seja útil para você, no que você está fazendo para um trabalho ao próximo. Tudo que está com a gente aqui tem um significado. E esse significado é sempre a caridade. Usar de caridade o que você tem. Não ter só para acumular. Porque ter só para acumular, a gente volta na parábola dos talentos. Que eu vou guardar e não vou fazer nada. Eu vou guardar e não vou fazer nada. Nós temos, sim, aqui nessa parte, chama-se atenção para nós e para nós enquanto agentes da sociedade. Então, eu estava aqui falando, continuando essa parte do meu. Sentimentos, pensamentos nos impulsionam a participar e modificar a sociedade, mas ficamos muitas vezes na atitude e expressão emanada. Eu não tenho nada a ver com isso. Aquela frase assim, na verdade, o mundo está aí girando, né? A situação está ocorrendo, uma situação de desigualdade, uma situação de malas e malas de dinheiro, situações absurdas. E muitas vezes nos posicionamos, os nossos espíritos, assim, eu não tenho nada a ver com isso. E nós precisamos trabalhar qual é a causa da desigualdade e não a consequência. Qual é a causa? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo para os nossos irmãos ter tanta desigualdade? Se tivesse a lei do amor... Se ele praticasse a lei do amor... Se nós, dentro da nossa situação econômica, nós sim somos responsáveis. Nós devemos praticar a lei do amor. Depois, a pessoa que é simples, numa situação econômica, ela tem que praticar a lei do amor mesmo, ela estando numa situação simples. O que tem uma classe mais mediana, o que tem a classe rica, todos nós somos responsáveis. Com certeza. Vamos lá? Bom, indo um pouco mais adiante, tá? Então o pobre não tem motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E os ricos não o têm de glorificar-se do que possuem. Se se abusa da riqueza, não é através de decretos, nem de leis suntuárias, que se remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas elas não podem mudar o coração. E é por isso que só tem uma duração temporária.
e sempre vem seguida de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a natureza natureza cessarão por si mesmo, quando os homens moldarem suas relações pela lei da caridade. Ela falou uma coisa agora interessante. Pessoas que são pegas em coisas ilícitas, que querem acumular bens através do sacrifício de outros. Não é? Isso vai ser cobrado. E está falando aí, quando fala da natureza, suas relações pela lei da caridade, onde é que está a caridade desse? Não me interessa também, não estou aqui para julgar, porque cada um vai responder por aquilo que faz ou deixa de fazer. Tá? Mas quando você pega, que você tem acessibilidade a uma determinada quantia, a uma fortuna, e você sabe do que você está fazendo errado, através desse negócio que você fez, você deixa muitas pessoas, às vezes, num hospital, dependendo daquela... Todos são responsáveis. Tá? Todos são responsáveis, sim. Então, a parte moral da situação financeira, sim, é o que mais conta. Por isso que eu falei assim, concordo plenamente. Nós somos geradores de energia. Estamos, até certo ponto, parece que nós estamos de braços amarrados, até certo ponto, parece, sei lá. Mas assim, dentro de uma situação, nós vamos ter que emanar muita energia e muita luz. Desejar que aquele nosso próximo, o nosso próximo está no vereador, o nosso próximo está no prefeito, o nosso próximo está no governador, o nosso próximo está naquele representante de várias situações, o nosso próximo está naquele nosso amigo que graças a Deus ficou rico, parabéns. O nosso próximo está em todas as gestões, sim, mas nós vamos ter que emanar muita energia positiva e saber e tentar ao máximo também ver quais são nossas escolhas, porque essas pessoas, elas distribuem todos os nossos impostos, tudo que nós pagamos. E a fome, a desigualdade, todas as coisas que nós estamos passando, tem a ver, sim, com o mau uso da riqueza. 100% é um mau uso da riqueza. Eu não concordo, me desculpem, diferente de nossas escolhas e filosofias, eu não posso, enquanto humano, enquanto na minha empatia como ser humano, eu sou ele, eu estou falando por mim, não estou falando do evangelho nesse momento. Eu não posso, gente, falar assim, não, deixa, é a prova e expiação de outras vidas. Não, eu não vou concordar jamais que uma pessoa, que uma criança passe fome, outras situações ocorram e a gente fique nessa justificativa. A nossa justificativa é emanar muita energia. E nós estamos num momento, e sempre estivemos num momento de emanação de energia e de saber escolher. Só que vamos começar por nós também, porque, né, onde há o erro em trabalhar, em progredir, não há. Melhorar financeiramente, não existe erro nisso. Deus não condena uma pessoa ser rica. Deus não condena em você querer... Tanto que se ele te empresta a fortuna, é porque ele já não está condenando. Não existe essa condenação. O erro é a ingratidão de não reconhecermos Deus em todas as coisas. E na oportunidade que nos é dada, através dos bens que conseguistes, proporcionar oportunidade aos irmãos, de forma justa e digna. Vou falar um exemplo bobo. Quem conhece onde eu moro, daqui até o bazar são 2 esquinas. Aí, por exemplo, o primeiro dia que eu posso ir lá, o primeiro dia, não, eu vou no segundo, no terceiro, fica aqui com preguiça. O primeiro dia que é de recolher os alimentos, eu vou ficar aqui sentada, se deixar eu fico. Eu estou aqui na minha preguiça, né? Então, assim, é pouco, mas esse pouco, Deus não me deu, graças a Deus, a oportunidade de eu ter o meu alimento. Não tem um posto perto da sua casa, não precisa ser o semente de luz. Não tem uma pessoa que necessita. Então vamos deixar de ser ingrato e ajudar. E eu estou falando isso pro meu ouvido, viu, gente? Eu não estou falando de vocês, não.
Estou falando para o meu próprio ouvido. A fortuna é um meio de provar, nos provar moralmente. É uma ação para o progresso. O Damião já falou, né, da pobreza, prova de paciência e resignação. Riqueza, prova de riqueza, prova de caridade e abnegação. A fonte do mal está sempre no egoísmo e no orgulho. Thomas. Bom, o Livro dos Espíritos está deixando bem claro aqui se a fortuna mal adquirida, tá? É na questão 809. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso, que é o que nós falamos agora desse desvio de dinheiro, né? Em acumular dinheiro através de coisas ilícitas e tudo. Resposta da pergunta 809. Sem dúvida. Vou perguntar outra vez. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Sem dúvida. Eles não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito, tanto mais que o podem ignorar. Mas fica sabendo que muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para lhe dar ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se a compreender, e se o fizer em nome daquele que comprometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque quase sempre é esse o último quem a provoca. Entenderam? Eu vou dar um exemplo bom aqui. Amei, ó, serve para os nossos ouvidinhos. A Elaine falou aqui, tá certo, Elaine. Eu estou sorrindo porque você tem razão. E nós temos essa mania. De vez em quando, olha assim, os apaixonados por televisão. Ó, Elaine, verdade, eu tenho uma TV de tubo na minha casa, só troco quando queimar. Tem tanta gente precisando de ajuda, se a gente gastar menos com supérfluo, dá para ajudar quem não tem o essencial. Muitas vezes, Elaine, eu e o Damião, às vezes a gente se bota aqui Às vezes, por exemplo, eu invento alguma coisa que eu até falei na semana passada, que o Damião chama de preciosismo. Para quê? Ele fala assim, para que esse preciosismo, né? A gente não precisa disso. E às vezes eu vou indo, e às vezes ele vai indo, e às vezes a nossa filha pode estar indo também. Então, assim, nesse momento, é esse pensamento que você está falando. Será que isso é necessário? Será que não é supérfluo? Será que naquela manhã ou naquele almoço, poxa vida, graças a Deus fiz uma boa compra. Será que em vez de eu inventar tantas situações, será que eu não posso destinar esse dinheiro e de repente falar, não, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou comprar daquele meu irmão? Precisamos pensar. Onde nós estamos, amigo? Emprego da fortuna. Então vamos embora. Item 11. Um pouco mais abaixo. Qual é, pois, o melhor emprego da Você já fortuna? passou da verdadeira propriedade? Desculpa, gente. A verdadeira propriedade. Desculpa. É o item 9, tá? Vamos lá. Desculpa. Item 9, Item 9. a verdadeira propriedade. O homem não possui senão aquilo que pode levar deste mundo, o que encontra aqui chegando e o que deixa partindo. Usufrui durante sua estada, mas como é forçado a abandoná-la, resta-lhe apenas o gozo e não a posse real. Então, o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que ele leva, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que muito mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque sua posição futura depende do que tiver adquirido de bom. Quando um homem vai a um país distante, ele enche sua maleta com objetos que se usam nesse país. Não carrega mais que seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura. Abstei-vos
com tudo que vos poderá ser útil nela. Isso é bem claro, porque se a gente praticando a inteligência através de nosso trabalho, de nossos esforços, a gente vai levar muito conhecimento daqui para lá, Sim. que é o que a gente vai usar. Sim, na verdade, né, gente, é tão. Às vezes nós somos tão apegados a algumas coisas, lógico, nós temos que ser cuidadosos, né? Ah, Shelly, não, eu vou desprendimento. Então aqui eu vou deixar as coisas jogadas, não vou cuidar de mais nada. Não, eu preciso criar sim um templo sagrado. O que é um templo sagrado? Um ambiente, ao meu ver, um ambiente onde você se sinta bem. Um ambiente onde você possa sim proporcionar um cobertor para as pessoas ali dentro do seu lar para você não passar frio. Um ambiente em que você mentalmente se sinta acolhido. Ah, eu gosto de uma pintura? Vou pôr uma pintura na minha parede. Isso não é nenhum pecado. Um ambiente que nos cause para nós, sabe assim, nossa, vou comprar uma flor. Ah, essa flor está um pouquinho mais séria, mas ela vai te fazer bem? Compra, coloca na sua casa. Só que o que você abusa, o que você exagera, é desnecessário. Móveis. Os nossos livros não vai. Os nossos móveis, os nossos livros, né, filho? Tudo isso não vai. Quais são as fortunas? O que o Damião está falando, o que a gente carrega. Os nossos bens materiais, eles vão ficar. Nós devemos sermos ministros da caridade. Aí eu fiquei pensando, nossa, que lindo, né? Que apareceu aqui num dos estudos. Ser ministros da caridade. O ministro no passado não era aquele, né, até hoje. Quando fala na mudança, mudou o ministro, a gente olha e fala assim, olha, eu mesmo olho igual criança, falo, nossa, será que essa pessoa vai falar de um jeito e vai ter ações, não só falar, será que essa pessoa vai ter ações e também atitudes? Então quem é o ministro? É um nome na sociedade de grande importância social. Sim, mas será que eu consigo ser um ministro da caridade? Olha o convite que o Evangelho fala. Será que eu consigo ser um ministro da caridade? Mas, Sueli, eu não consigo, porque eu não estou com condições. Sim, mas se você tem 10 quilos de arroz, vamos falar da caridade material, e você só usa 5, e ainda. Então, eu vou ser um ministro da caridade em ali e ajudar. Será que eu vou ser um ministro da caridade quando eu viro para um irmão, que graças a Deus tem uma situação melhor que a minha, a pessoa está ali em dúvida se compra 4 sapatos, ou não, mas você tem 8 pés? Né? Que nós possamos colaborar sempre com aqueles que necessitam, que nós deixemos de ser o tio Patinhas. O tio Patinhas é o sovinho, né? Vamos lá, filho? Um pouco mais à frente, no item 10, os bens da terra pertencem a Deus, que os concede segundo sua vontade. O homem é apenas usufrutário Sim. deles, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto esses bens não são nem um pouco propriedade individual do homem, que Deus frequentemente frustra todas as previsões, fazendo escapar a fortuna aquele que acreditava possuí-la por seus melhores títulos. Direi talvez que isso é compreensível quando se trata da fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquire através do trabalho. Olha, a pessoa trabalha, também tem uma coisa que está falando, hereditária, que não ocorre o mesmo com aquele que adquire através do trabalho. A pessoa trabalha uma vida inteira, Sim. consegue acumular uma fortuna, Sim. tá? Algumas vezes essa fortuna ele fala que é para deixar os filhos, os seus, numa situação melhor quando ele partir, não é? Ali até é cabível esse... Mas você tem que deixar o seu filho trabalhar também, né? Só que ele tem que ter o esforço, Sim. tem que trabalhar
tá? Não é, você está querendo dizer assim, não é errado eu deixar o que eu construí para a nossa filha. Mas se faz com que eu tivesse uma situação econômica assim, master. Aí tudo que as pessoas questionassem, falaram, não mexe, não toca, porque é tudo para o nosso filho, tudo para nossos netos. E assim, a nossa filha nem trabalha mais, não faz nada, nada. Isso é correto? Não é, porque o trabalho, ele é essencial para quê? Não é essencial para você desenvolver a inteligência, para você adquirir virtudes Sim. morais Sim. e intelectuais também. Sim. Não, tá? o trabalho é um alimento à alma, né? Então, não que seja justo, a fortuna é minha, cada um faz com a sua, e eu nem tenho fortuna. Mas eu estou falando assim, porque se você não faz por onde empregar aquele dinheiro, se você deixa estacionário, tá? E não é benéfico para ninguém. O Evangelho parou. chama muita atenção sobre isso, né? Então era melhor nem ter trabalho, era melhor nem ter conseguido acumular a fortuna nem através do trabalho. Era melhor você ficar numa situação inferior Mais simples. do que você adquirir e colocar em risco a vida futura daqueles que você está deixando. O Damião leu no Evangelho, né? Que nós levamos a inteligência, nós levamos o conhecimento e nós levamos as qualidades morais. Aí, o que vale mais? Eu continuar ali trabalhando, tentando desenvolver a minha humildade, valorizando o pouco que eu ganho, e muitas vezes também não valorizando, sendo bocuda e tendo que aprender menos. Ou, do dia para o outro eu ganho na loto. E aí, pronto. Insuportável sou, né? Me torno uma pessoa assim, né? Eu tenho milhões de defeitos, mas eu vou me tornar uma pessoa mais insuportável. Né? Não é que a riqueza faça isso, mas eu estou falando, faz de conta que eu me transformo. Uma pessoa gananciosa, uma pessoa que não pensa nos outros. É melhor eu ficar do jeito que eu estou. Tudo que vem fácil, vai fácil também. Se você não souber como usar. Quando, nesse aqui, esse aqui, na verdade, as instruções, a verdadeira propriedade já começa a parte das instruções dos espíritos. Eu até coloquei aí no PowerPoint uma mala. O que é que eu vou carregar na minha mala? Às vezes eu tenho medo de abrir, viu, gente? O zíper. Falar isso aí. Caramba, olha aquele bilhetinho. Olha ali naquele canto, aquele Por isso papelzinho. que eu joguei a minha mala fora. Fica quieto de ter uma mala assim. Olha só, olha aquele cantinho, aquele bilhetinho, aquele segredinho. Aquela coisa feia que você fez, Sueli. O que será que eu estou levando na minha bendita mala? Né? E algumas reflexões que o Haroldo Dutra ele colocou. Para ser humilde, Deus falou que você precisa ser uma pessoa pobre, sem dinheiro nenhum? Não. Eu posso ser extremamente rico, ou eu posso ter uma classe mediana, ou que situação econômica que eu tenho. A humildade não tem a ver com dinheiro. A verdade é que, assim, o que eu estou entendendo é que você pode ser rico de posses, mas pobre de coração, pobre de alma, porque No sentido pobre, no sentido bom, né? porque se você pode ter a maior fortuna no mundo, mas ser pobre de espírito. Ser rico em espírito. Não, você pode ser pobre. Sim. Você pode ser rico em qualidade, materialmente, de valores. mas pobre de espírito. Sim, pobre na outra metáfora, né? Entendi. Para ganhar regiões felizes, eu posso ter... Para ganhar as regiões felizes do plano espiritual, eu não posso ter recursos materiais, quer dizer que todo rico está errado. Quer dizer que todas as pessoas que têm posses materiais, elas não vão entrar no reino dos céus. São frases totalmente distorcidas. Aqui no livro, você lê para mim, filho? A Condessa Paula, no Céu e Inferno. Tem toda uma história aí sobre ela, tudo. Mas só um pedacinho nós vamos ler só o pedacinho
que ela fala. Livro Céu e Inferno, tá? Página 190. Não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual. Sabes que a minha última existência, por mais meritória que te pareça, não seria suficiente para isso. Durante muitas existências passei pelas provas do trabalho e da miséria, sim, que voluntariamente escolherá para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas restava ainda uma a enfrentar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amarguras. Nela estava o perigo. Antes de tentá-la, desejei sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Deus levou em conta a minha boa intenção e me concedeu a graça de me amparar. Muitos espíritos, seduzidos pelas aparências, se precipitam na escolha e que desgraça demasiado fracos para enfrentar o perigo. As seduções triunfam sobre a sua inexperiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o meu pão com o suor da minha fronte. Sofri nas privações, passei pelos maus tempos e foi isso que desenvolveu as forças viris de minha alma. Sem isso, eu teria provavelmente fracassado na minha última prova, o que me afastaria bem longe da atual situação. Como eu tereis também a vez de passar pela prova da fortuna. Mas não vós precipiteis, pedindo-a muito cedo. E vós, os que sois ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei por quê. Peço, podereis merecer as graças do Todo-Poderoso. Olha só. Que a fortuna, ela depende da sua condição de saber lidar como ela. Sim. Com ela. Sim. Porque se você não tiver capacitado para ter aquela fortuna, você vai jogar tudo por água abaixo. Sim. Né? E você vai responder por isso. Como é que você pede algo que você não tem condições de cuidar? Você... É uma prova. E aí você chega aqui e faz tudo errado. Você quer ser pai, você quer ser mãe. Vamos tirar por aí. E você não tem, assim, não estou nem falando em condições financeiras, em condições psicológicas para cuidar daquela criança. Sim. Tá? Se você não é capacitado, ninguém é capacitado. Ninguém faz um curso para ser pai e para ser mãe. Não é? Mas você tem que ter, pelo menos psicologicamente, o mínimo possível para poder cuidar de uma pessoa que está sendo entregue para você por empréstimo. Que também é um empréstimo. Filho. Sim. Olha só, aí aparece ela falando, né? Ela passou por misérias, por provas, por aprendizagens, por dores. Gente, nós não estamos aqui levantando bandeiras, pelo contrário. Nesse momento e todos os momentos nós temos que nos solidarizar e nós temos que pensar que graças a Deus daqui a pouco, não é para ficar triste, mas também tem que guardar aí, para a gente poder mexer nisso. Nesse momento nós temos muitos irmãos passando fome. E se Deus é amor, se o nosso querido Jesus nos fala de amor, se Maria nos fala de amor, eu não vou passar a minha existência pensando assim, está passando por provas e expiações esse meu irmão. Não. Eu vou pensar assim, mesmo que ele esteja, como diz Damião, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou de alguma forma exercer o meu ministério, o ministério da caridade. Eu vou ser um ministro da caridade, porque ela fala da dor. Uma pessoa que passa fome, uma pessoa que nesse momento não sabe como vai pagar uma conta, ela fica em desespero, sim. Com certeza. Né? Ela aparece no desenvolvimento da moral dela, que a Condessa desenvolveu a moral.
É através desse desenvolvimento da moral, ela fala, ó, eu não estou aqui porque eu fui boazinha, mas eu estou aqui porque eu fui aprendendo e ainda passo por muitas provas, não é isso? Com certeza. Aqui o Haroldo Dutra, ele colocou algumas coisas. Eu possuo os bens, mas os bens não me possuem. Então a gente tem que pôr isso na nossa cabeça. Esse copo é meu, mas né, ele é meu agora, só. Eu não vou levar o copo comigo. Tem gente que, pelo amor de Deus, né? E nós temos. Como você se importa com a riqueza que Deus deixou na sua mão, faz com que a riqueza gere educação, felicidade, cultura, progresso, acolhimento. Temos uma cultura de esbanjamento. Nossa, na hora que ele falou isso, eu fiquei assim, dá uma dor, né, gente? Uma cultura de esbanjamento. Sabe, aqui em casa a gente está tentando aprender a se vigiar mais, porque por N situações. Nós estamos se vigiando mais. Assim, quanto que eu tenho que cozinhar? Quanto que eu estou esbanjando? Até nisso, né, filho? Eu vivo para a riqueza ou para uma questão espiritual? Uma perguntinha que Maristela Santos nos fez. Eu vivo para adquirir bens, ou eu vi materiais, ou eu estou vivendo para a minha riqueza espiritual? Não deixando de nos cuidar, né, Daniel? Não deixando de pôr o alimento. Cuidado, cuidado. Ninguém está falando que é para deixar de ter o alimento. Ninguém está falando que vocês não podem ter seus bens, né? Mas eu estou cuidando do meu bem espiritual ou eu ainda estou sofrendo pelo carro do vizinho, né? Porque não há necessidade disso. Nosso objetivo é o caminho do Cristo. Você segue, são reflexões aí, você segue as leis de amor, você ainda olha assim com desdém seu irmão, né? Quando ele tem posses melhores e você olha assim com certo desdém, ou você às vezes humilha aquele que tem menos. Ser bom só com quem é bom com a gente é muito fácil. Como está o nosso caminho? Precisamos lidar com uma coisa sem ficarmos presos a É ela. aquele negócio. Eu sou espírita só dentro da casa espírita? Ser espírita, o verdadeiro espírita, ele está fora da casa espírita. Porque ser espírita lá, dentro da casa espírita, é fácil. Você fala doce com as pessoas, né? Agora, fora da casa espírita, é que é o negócio. O verdadeiro espírita está aqui fora. Com as suas ações. Eu usei um exemplo bobo, mas eu tenho certeza que os meninos entenderam aí. Se eu moro na esquina do Semente, ali tem um bazar, e eu me acho, eu estou falando de mim mesmo, viu, gente? Não estou falando de vizinho, estou botando um defeito meu. Eu vou ficar com preguiça de ir lá levar alguma coisa? Se ele acorda, amor, né? Vamos lá? Bom, no último parágrafo aqui Sim. do item 10, mas mesmo um homem que deve sua fortuna a si mesmo, que ganhar mais com isso, ao morrer, os cuidados que toma para transmitir a seus descendentes não são muitas vezes supérfluos, pois se Deus não quer que ela lhe pertença, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Por outro lado, ele pode usar e abusar impunemente da fortuna durante a vida, sem ter de prestar contas, não permitindo que ele adquira. Deus pode estar querendo recompensar durante essa vida seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se ele não se serve dela, senão para a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, ele se torna um motivo de queda em suas mãos, que seria melhor para ele não a tivesse possuído. Ele perde um belo lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. O que ele fez com que ele emprestou? Foi só um motivo, foi só para servir de orgulho e de vaidade?
E para quem você acabou de falar, justamente esse último pedaço aqui. Você acabou de dar uns exemplos para esse pedaço. Foi essa fortuna que foi te emprestada, foi um motivo para você só se envaidecer e para humilhar o outro? Não. Não foi para satisfação pessoal. Todo empréstimo que é te concedido, você um dia vai ter que prestar conta desse empréstimo. Então a gente tem que tomar muito cuidado daquilo que a gente faz. A gente está falando da fortuna, mas isso se estende por tudo que a gente faz na nossa vida. E assim, nós temos uma dificuldade, né, gente? Eu tenho essa dificuldade. Nada é nosso. O Damião não é meu. O Damião não é meu. Mas nós temos uma dificuldade. As pessoas não são nossas. Nossos amigos não são nossos. Vocês estão entendendo o sentido que eu estou querendo dizer? Nossos filhos não são nossos. Nossa casa não é nossa. São todos empréstimos. Ah, mas meu amigo não é. Como meu amigo não é meu mesmo, eu vou ficar de mal, eu vou ser mal criado e não vou cuidar dele. Não. Está querendo dizer assim. São todos empréstimos. Então, vamos nesses empréstimos sermos cada vez melhores um com o outro. Mas assim, a posse. Eu brinco com o Damião, quando chegar lá no plano, eu vou olhar. Ou ele vai olhar. Né? Aí chega lá, eu conheço as ex, as atuais, os amores passados, presentes. Aí a gente brinca aqui em casa sobre isso. Mas a gente brinca, mas por outro lado tem um fundo grande de verdade. O Damião, ele é meu? Não, ele é dele mesmo, ele é de Deus. Né? Ele responde como filho de Deus, ponto. Né? O item 11, o emprego da fortuna, um pouco mais lá abaixo, que agora está certo. Sim, sim. Tá? Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai a solução desse problema nessas palavras. Amais uns aos outros, o que ela acabou de explicar agora. Aí está o segredo de como bem empregar suas riquezas. Quem é animado pelo amor ao próximo já tem toda a sua linha de conduta traçada. Opa! Quem é animado pelo amor ao próximo já tem sua linha de conduta traçada. Lindíssimo, né, gente? Só que vamos ter que executar. Lindíssimo. Tá falando de conduta. Conduta tem a ver com comportamento, né? Então, assim, se eu tenho um amor, se eu coloquei a bandeira do amor dentro de mim, lógico, vai ter aquele dia que você... isso hoje eu fui péssima. Eu sou péssima há vários dias. Não é porque eu tô aqui no Evangelho, mas assim, quem tem essa lei do amor terá uma linha de conduta. Então, tá tudo escrito, é só executar. Né, Damião? Tá tudo escrito, gente, é só executar. É difícil? É. Mas não é impossível. Mas não é impossível. O emprego que apraz a Deus é a caridade. Não a caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, sim, mas a caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o levanta sem humilhá-lo. Rico, dá o teu supérfluo, faz melhor, dá um pouco do teu necessário, pois teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não afastais o lamento por temeres, por enganado, mas vai à fonte do mal, alivia primeiro, informa-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, os próprios afetos não serão mais eficazes que a tua esmola. Sim. E com bem-estar espalha em torno de ti o amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Aplica a tua riqueza no futuro que te faltará e te devolverá grandes rendimentos de suas obras. A riqueza da inteligência deve servir-se ao outro. Espalha em torno de ti os tesouros das instruções, espalha sobre teus irmãos o tesouro de teu amor, e eles frutificarão. Bordeaux, 1861. Agora cabe bem o que a Condessa Paula falou, tá? Tudo que ela passou, sim, tá? Tudo que ela aprendeu, sim, tá?
Porque está falando bem claro aqui, porque você tem primeiro que aliviar o próximo Sim. com o que você foi te emprestado. Quando Aí. você seguir esse objetivo, conseguir esse objetivo, que é amparar o próximo, e aqui também está deixando bem claro que não é só a fortuna, Sim. tá? Uma palavra amiga, um consolo. Sim. Tá? Tem duas pontuações aí que eu fiquei pensando enquanto na minha hominha. Sabe reunião de família? Ai, reunião de família é uma prova que às vezes nós... reunião de família, aí chega um dos nossos entes, dos nossos parentes, aí começa aquela briga de egos. Para tudo. Aquela briga de egos que fulano... aquele teu irmão, aquele teu parente, aquele teu primo que comprou uma coisa, em vez de você ficar feliz, aí no fundo, você começa a corroer aquela situação, e quando acaba a reunião de família, você ainda telefona para alguém e fala assim, você viu fulana? Ou sabe aqui, né? Quando a pessoa, às vezes a pessoa está usando, está contando feliz, ela está ali só contando feliz. Ela está acreditando que você gosta tanto dela que está comemorando aquele bem que ela conseguiu. Aí tem o outro lado. Sabe, aí, esse é aquele que comemora de forma humilde, de forma normal, tá dividindo com aquele seu, e aquele outro tá usando de outra energia. Ou na reunião de família, que você tá ali mal, você tá sem emprego, você tá passando por um monte de problema, aí chega aquela pessoa que tem uma situação muito melhor e ela começa a te humilhar. Ela faz questão de usar palavras de humilhação. Muita oração, gente. Que nós possamos ser sempre a lei do amor. Aqui no final, a riqueza de inteligência deve servir-te como a do ouro. Toda hora o Evangelho nos convida a sermos distribuidores de situações boas. Espalhe em torno de ti, está falando, vai, espalha. Espalhe em torno de ti os tesouros da instrução. Todos nós temos aprendizagens a passar. Todos nós temos ensinamentos para aqueles. Pode ser um ensinamento de fazer um arroz, como pode ser um ensinamento de cozinhar algo, ou como pregar um prego. Isso tudo é ensinamento. Espalhe em torno de ti os tesouros da instrução. Instruções amorosas do teu eu para o outro, ou instruções do dia a dia. Espalha sobre teus irmãos os tesouros de teu amor, e eles frutificarão. Então, novamente, somos convidados a ajudar as pessoas. Novamente, somos convidados a ajudar as pessoas. No item 12, um pouco mais abaixo, que tem muita gente que se preocupa em Sim. acumular fortuna, Sim. tá? E deixa aqui uma coisa bem clara. Quantas penas, cuidados, tormentos não infligir a si mesmo? Quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna que muitas vezes já é mais do que suficiente? Não é raro ver cúmulo da insensatez aqueles que, por um amor imoderado pela fortuna e pelos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso, a se gabarem de uma existência de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para eles mesmos, insensatos. Então realmente acrediteis que serão levados em conta os cuidados e esforços, dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são um móvel, enquanto negligenciais o cuidado com o vosso futuro. Assim como os deveres que a solidariedade fraternal impõe aos que gozam vantagens na vida social, não apenas senão em vosso corpo, seu bem-estar e seus gozos foram o único objeto de sua solicitude egoísta. Em favor do corpo, que morre, negligenciaste o vosso espírito, que viverá sempre. Assim esse Senhor, tão mimado e acariciado, tornou-se vosso tirano. Ele comanda o vosso espírito, que foi feito seu escravo. E é esse o objetivo da existência que Deus vos concede, um espírito protetor, Procóvia 1861.
Porque tem gente que se esconde através do trabalho para acumular uma fortuna que ele vai acabar nem usando, nem Sim. para ele nem para os outros. E olha, eu realmente já vi muita gente falar que trabalha demais e não tem tempo para nada. Também não é bom para sua própria saúde. Não, é péssimo. É péssimo. Porque no próprio Evangelho existe a lei do descanso, tá? Que é para você o refazimento, porque quando você não tem o repouso necessário, e você também tem que viver em sociedade, você não tem que ficar preso a uma Sim. coisa só, porque quando você ficar preso em um lugar só, Você deixa de ver os outros, né? então você já coloca a lei, que é a convivência em sociedade, que você tem que ter, Sim. tá? Por quê? Por uma vaidade pessoal, para você chegar ali e falar, olha, tá vendo? Eu sou mais e faço mais. Sim. Ninguém quer saber o quanto você fez ou o quanto você deixou de fazer. Assim, eu estava aqui pensando, tive uma ideia de criança, mas uma ideia boa para vocês. Ai, para nós. Dentro de um grupo, vamos pôr 50 amigos nossos da casa. Opa, quem sabe desses 50, 10, vamos pôr só 10, que já é um número grande. 10 na outra encarnação vão vir com uma situação econômica assim, master. Mas eles ficaram nessa encarnação vendo o Evangelho, estudando. Vamos ver, faz de conta que essas pessoas, elas colocaram essa essência do estudo dentro delas. É uma brincadeira, mas vamos raciocinar. Aí eu coloquei tudo isso moralmente, muito forte dentro de mim. Olha, se você tiver riqueza, você faz assim, assim. Olha, você tem que ser bondoso com o seu irmão. Olha, toda essa aprendizagem. Aí você vem provido de uma situação econômica maravilhosa. Opa! Mas ali dentro tem esse fruto moral grande que você realmente conseguiu colocar. Quem sabe? Quem sabe? Aí você vem como um gerador de distribuição. Opa, eu vou trabalhar de forma honesta, eu tenho dinheiro, eu vou fazer empregos, mas não é emprego para explorar, emprego com salários justos. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, esse pedaço, não vai me fazer falta nenhuma. Opa, e não faz. Esse pedaço aqui eu vou destinar para a educação. Esse pedaço aqui eu vou destinar para a saúde. Você aqui, ó, você é enfermeiro, você é porteiro, você é professor, você é padeiro. Não, eu não quero esse salário, porque esse salário está desvalorizando, meu irmão. Eu quero um salário mais justo para ele. Eu não vou ter dinheiro para fazer empregos em que eu explore as pessoas. De repente, a gente não sabe, né? Porque quando você negligencia o vosso espírito, que nem está aqui, para trabalhar e acumular mais do que você está faltando com a lei do amor. Com você mesmo. Com você porque mesmo. Aqui está deixando bem claro a insensatez que você causa perdendo noites de sono. Sim. Para acumular a ganância, né? Mais do que suficiente, você está faltando de caridade com você mesmo. Gente, quem está passando por problemas, né? Quem tem seus problemas financeiros, quem agora nesse momento está desempregado, que a corrente do meu Pai maior, meu Deus, que os amigos espirituais que estão presentes, todos temos amigos espirituais, que eles possam te intuir, te cobrir, meu Pai, te cobrir daquela tranquilidade, sabe aquela tranquilidade que vai afagando o coração para que as suas intuições fiquem mais abertas, para que você saiba melhor onde direcionar um currículo, né? E aqui deixa bem claro. Não pensais em vosso corpo, Sim. seu bem-estar e seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude, um egoísta, que em favor do seu corpo, que morre, negligenciasse vosso espírito, Sim. que viverá para sempre. Olha, ele esqueceu tão dele, Sim. que o próprio corpo dele, a matéria,
Sim. que necessitava de cuidados, Mas nós fazemos ele isso. esqueceu, tá? Sim. Por Mas nós egoísmo. fazemos isso. Ele está falando, nós fazemos isso. Muitas vezes, né? Eu estou até nessa listinha aí. Porque você trabalha tanto, você trabalha tanto, você trabalha tanto, você coloca às vezes que nós fazemos isso. Nós trabalhamos tanto que nós deixamos de cuidar de nós. E ao mesmo tempo eu estou lembrando que muitos dos nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento têm amigos nossos que estão desempregados. E essas pessoas, elas estão precisando sim de uma palavra de acolhimento, e é o que eu estou falando, que eles respirem fundo para poder receber intuições. Mas isso aí cabe para, né? Olha só, a Elaine colocou aqui, grande verdade. Muito fácil ser espírita só na casa espírita. Igual quem tem mediunidade. O médium é médium 24 horas. Não só na casa, mas tem que se controlar para o trabalho mediúnico só ocorrer na casa, sim. A gente tem que tomar muito cuidado. Vamos continuar, amor? Item 13. Se o homem sendo o homem depositário, o gerente do bens que Deus entrega em suas mãos, Sim. será cobrado severamente sobre o emprego que tiver feito deles, em virtude de seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em usá-lo apenas para a satisfação pessoal. Por outro lado, o bom é o emprego, sempre que resulta um bem qualquer a outro. O mérito é proporcional ao sacrifício a que se impõe. A beneficência é apenas um modo de aplicação da fortuna. Alivia a miséria atual, apazigua a fome, preserva do frio e de um asilo aquele que não tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Está, sobretudo, nisso a missão das grandes fortunas, no fato de se tornar impossível a execução de todo tipo de trabalho, e mesmo pois o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre satisfeito em poder dizer o que ganhou, o pão que come, enquanto a esmola que humilha e desagrada. E tem isso. Muitas das vezes a pessoa ela não quer uma esmola. A pessoa quer uma oportunidade, tá? E as pessoas às vezes vai dar esmola e a pessoa se sente humilhada, não é por orgulho. A gente tem mania, tu fala dos invisíveis da rua. As pessoas têm mania de pré-julgar aquilo que não conhecem no outro. Sim. Porque ninguém viveu a vida do outro para saber o que a pessoa passa, tá? Sim. Vamos tirar, por exemplo, nessa situação que a gente está passando agora. Quantas pessoas desempregadas passando necessidade e fome, Sim. tá? Elas querem uma esmola. Não, elas querem uma oportunidade. Ela quer uma oportunidade que a maioria quer ir fora. Só que as pessoas acham que se você der dinheiro para o outro, ela está fazendo grandes coisas. E na maioria das vezes mesmo, eu vou falar assim, tá? As pessoas não querem isso. Porque elas querem ser vistas e elas querem se sentir bem produzindo, fazendo algo, não é? Não é você chegando e dando um dinheiro que você vai aliviar a dor do outro. Fazer com que o outro se sinta melhor, não. Poxa, tem tanta gente que quer uma oportunidade e não tem. Tem destaque ali, tudo que vem de Deus, nós já falamos sobre isso, retorna a Deus. O homem não criou nada, ele melhorou, mas não criou, tudo é de Deus. O Damião falou aí, nós somos depositários, não proprietários. Não nos enganemos. Só conseguiremos levar a nossa ascensão, elevar a nossa... Aí no coisa ficou errado, viu, gente? No PowerPoint, tem que arrumar depois. Só conseguiremos levar a nossa ascensão moral, elevar, através de valores, virtudes,
amor, caridade, benevolência. Esses atributos se agregam em nosso ser espiritual que somos. Então nós só vamos elevar se nós trabalharmos essas situações. No último parágrafo do item 13, vosso nome será bendito na terra, e quando a deixares, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da palavra dos talentos. O bom e fiel servidor vem alegrar-te com teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que escondeu na terra o dinheiro que lhe fora confiado, não é a imagem dos avarentos nas mãos dos quais a fortuna é improdutiva? No entanto, se Jesus fala principalmente de esmolas, é que naquele tempo e no país onde vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias criariam mais tarde, e nos quais a fortuna pode ser empregada de maneira útil, para o bem geral. A todos aqueles que podem dar um pouco ou muito, eu direi, dá esmola quando isso for necessário, mas tanto quanto possível, convertei em salário, para que aquele que receba não se envergonhe dela. Fêmero, Argel, 1860. Aqui ele tocou numa parte que eu acho muito bacana nessa parábola dos talentos, né? Que é aquele que vai e esconde o dinheiro, enquanto os outros produziram, fizeram algo, tá? O outro foi e escondeu, que é o avarento, aquela pessoa... Sim, não é omissa, como é que fala? Uma pessoa que não produz nada? apática, não sei qual a palavra. Tá? Então ela foi uma pessoa, você tem que produzir algo, não pode Sim. deixar parado, tá? Os outros não. Quando os outros, o que ele quer dizer aqui? Em dobrar. Não tá só se referindo no dinheiro, mas nas possibilidades que eles podiam dar para o outro. O outro não. O outro preferiu se esconder e ele foi extremamente, está falando da preguiça mesmo. Sim, e está chamando a Da atenção. preguiça. Está chamando a atenção pelo que você falou. Se você tem condições de indicar, de falar, de empregar alguém, ele fala, dá esmola quando isso for necessário. Ajude, né, ajude aqueles quando for necessário, mas quando possível, convertei-a em salário, para aquele que a receba, não se envergonhe dela. Então, com muita sutileza, com muito carinho, olha, meu irmão, eu sei que você não está numa situação muito legal, você quer fazer isso aqui, ó, eu pago tanto. Né? Então, assim, sempre favorecendo e estimulando o nosso irmão ao trabalho. Cai na situação, as pessoas que têm uma situação econômica complicada, de fome nesse momento, quanto mais serviço arranjássemos, né? Cai também, é a ambivalência, né? O contrário, daquele filho que é extremamente, vem de uma família rica, de muitas posses, que você fala assim, fica aí, filhinho, você não precisa fazer nada. Você também não é para ficar fazendo isso com aquele que necessita. Que é o que você falou. Nós temos que movimentar o nosso corpo humano. Nós temos que movimentar a nossa inteligência. Nós temos que movimentar a nossa moral. Nós temos que movimentar nossas aprendizagens. Deus não nos quer parado. Deus não nos quer na miséria. Deus não nos quer sofrendo. Mas, para tudo isso, nós somos os grandes agentes, né? Os movimentadores de tudo. O último item é o 14, ele é bem comprido, tá? Talvez a gente até passe um pouco hoje, uns minutinhos, né? Então, mas aí a gente já faz esse capítulo, né? Desprendimento dos bens terrenos. Os desprendimentos dos bens terrenos, item 14. Venham, meus amigos e irmãos, trazer meu óbolo para ajudar-vos a marcharem corajosamente no caminho de aprimoramento em que entrastes. Não devemos uns aos outros, e apenas através de uma união sincera e fraterna entre espíritos e encarnados, a regeneração será possível.
Vosso amor pelos bens terrenos é um dos mais fortes entraves do vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego, após sufocar as vossas faculdades amorosas, fazendo que todas se voltem para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula, mas quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração. No fundo essas cestas de flores, não há sempre um réptil escondido. Compreendo que o homem que ganhou fortuna com trabalho assíduo e honrado, se satisfaça com isso, coisa aliás bem justas, mas há uma distância entre essa satisfação muito natural e que Deus aprove o apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa os impulsos do coração, tão distante quanto está a sorte da avareza, da prodigalidade exagerada, dos vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar, virtude que ensina ao rico a oferecer sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. É o que nós acabamos de falar, é que agora está se repetindo. Tá? Mas quando uma pessoa ela quer muito a fortuna, o problema que a gente está falando, não é da depressão. Sim. Quando a pessoa fica muito ociosa, quando ela tem... Não você se preocupa demais com o futuro. Ansioso, não. É a ansiedade. Ansiedade. O maior problema da ansiedade vem na falta do que fazer. Ou a pessoa está pensando muito no futuro, não é? Eu faço tanta coisa, eu sou ansiosa. A pessoa espera muito do futuro, Sim. pensa demais no futuro. Sim. Tá? E uma pessoa, às vezes, que tem muito, algumas delas acabam caindo na ociosidade. Sim. Então, elas pensam, fazem demais. É por isso que está falando aqui que sufocar as vossas faculdades amorosas, fazer voltarem às coisas materiais, sede sinceros. Na outra parte aqui. Enquanto você acha, deixa eu falar uma coisa aqui. Compreendo que o homem que ganhou fortuna com trabalho assíduo e honrado se satisfaça com isso. Aliás, bem justa, mas há uma distância entre essa satisfação natural e que Deus prova o apego que absorve qualquer sentimento e paralisa o impulso do coração. Tá? Então, por isso que eu ia te perguntar, qual é o seu tesouro? Meu tesouro é você. Não. Gente, eu vou te despedir. Margarete está indo para tua casa, minha amiga, porque não dá para ficar com esse homem ainda em pandemia. Qual o seu tesouro? Deus considera justo o trabalho, a dedicação do homem em conquistar seus bens terrenos de forma digna e honrosa. O que é necessário para a vida material? Mas o apego não é visto com bons olhos por Deus. Há uma diferença enorme entre as duas situações. Então, meu amigo, muito cuidado nessa hora. Qual é o tesouro que nós estamos... Sabe assim, tudo bem, eu não quero que ele desgoste de mim, não. Mas sabe aquilo que você fica endeusando, é a palavra? Qual é o seu tesouro? Qual é o meu tesouro? O que está carregando no meu coração, gente? E não, presta atenção na minha uma coisa. Vamos ver se eu estou errado. Às vezes, a gente se apega a umas coisas, meu Deus do céu. Quando eu vejo, eu falo, Senhor, eu não acredito que você fez isso. Porque, na verdade, se nós pararmos, qual é o nosso tesouro? O que será que é o nosso verdadeiro tesouro? Né? Será que é essas coisas, né, filho? O que tem dentro do nosso coração? Da gente estar valorizando e largando algumas coisas que realmente não nos é... Na verdade, aquilo não nos é caro. Aquilo é uma ilusão material. Vamos continuar? Vamos. Bem lá embaixo, porque lá em cima já está falando da mesma coisa, tá? Infelizmente, lá no final da página, infelizmente, sempre há no homem de posses um sentimento tão forte quanto o de apego à fortuna. O orgulho não é raro ver um novo rico
aturdir o infeliz que implora a sua assistência com um relato de seus trabalhos e de sua habilidade. Em vez de ajudar, terminando por dizer faça como eu fiz, para ele a bondade de Deus nada tem a ver com a sua fortuna. Cabe só a ele todo o mérito. Seu orgulho põe uma vontade nos olhos e fecha seus ouvidos. Não compreende que o mesmo, com toda a sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma única palavra. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já senti na pele, tá? Quando eu precisei de algo e a pessoa não sabe nem o que você passa. Eu falo até algumas vezes por experiência própria, que a gente, às vezes, situações que passam na nossa vida. Por que você não faz que nem eu? Não trabalha. A pessoa não sabe o que a outra está passando, o que ela deixou de passar. Em vez de você julgar a outra pessoa... Você está querendo... peraí, eu estou tentando entender. Você está querendo dizer que no momento que você não tinha para você, você escutou da boca de muito, porque você não faz como aquela pessoa. Trabalho, tipo assim, como se você não quisesse, né? Faço o mesmo que eu fiz. Para ele, a bondade de Deus nada tem a ver com a fortuna. Acho que nem eu fiz, por que você não trabalha? E não estou falando de uma pessoa que era rica, não. É o julgamento, né, Danilo? É o julgamento. Não estou falando em milionário, estou falando por experiência. É o julgamento. Você não sabe, nós devemos parar com isso. Eu, Sueli, preciso parar com isso. Eu não sei a estrada da pessoa, não sei nem dessa estrada reencarnatória, nem dessa. Quem sou eu? Eu não sei da estrada reencarnatória dessa pessoa, não sei das outras estradas que a pessoa teve para chegar aqui, mas nós temos o dedinho, que o dedinho era para ficar assim, ó. Não, a gente faz o dedinho apontando para os outros. Nós devemos parar de apontar as pessoas. Isso. Nós devemos parar de apontar nossos irmãos. E quando eu falei brincando, não é brincadeira. Se nós melhorássemos moralmente bastante, fôssemos muralhas emocionais, muralhas boas, cheias de amor, cheias de moralidade, cheias de virtudes, que nós aprendêssemos bastante a importância da riqueza, muitos de nós iríamos vir ricos. Que a gente tem em geral, né? Todo mundo faz isso um pouco. Em vez de olhar para o que a pessoa fez, não estou todos. Muitas pessoas fazem isso, tá? Não vou generalizar não, desculpa. Mas alguns, em vez de olhar e ajudar, cai sempre naquele julgamento. Sim, mas quando eu falei, Daniel, eu não estava eu estava brincando, mas é uma verdade. Porque o que vai acontecer? Algumas dessas pessoas, elas vêm tão forte como este jogador que você deu o exemplo. Opa! Que aí são uma pessoas... das melhores coisas que eu vi. Para você modificar, eu sou ali, de repente, faz de conta que eu tenho até 10%, mas eu não tenho recurso o suficiente. Para ele veio, e dentro da inteligência dele, ele está modificando. Joãozinho, que está nessa encarnação. A capacidade de moral que ele tem. Porque quem é que vai lembrar? Pô, o que ele faz pro país dele é uma coisa absurda. Deixa eu continuar por aqui, pode, mas senão não vai dar tempo. Ó, lá no slide temos, assim, a parte que fala, Deus amigo celestial. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituirdes escrupulosamente e lhes ficais agradecido. Pois bem, essa posição é o amigo celestial, Deus, que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si, mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige desde, porém, que a seu turno dê aos pobres que são tanto quanto eles seus filhos. Então Deus, amigo celestial, lhe empresta algo que você saiba utilizar. Devemos pelo menos auxiliar nosso próximo com o que é supérfluo, mas nem isso fazemos. É o que a Eliane estava falando. É supérfluo, mas eu quero mais. Eu quero mais.
porque eu A quero. pessoa que perde as noites de sono para poder acumular mais. E assim, eu quero mais, porque às vezes eu estou muito ansiosa, porque eu estou nervosa, e aí para mim. Eu já fiz em momentos de tristeza comprar coisa que eu não devia ter comprado. Já fiz. E a nossa emoção, eu já fiz para distrair minha cabeça, comprar algo que naquele momento talvez não fosse necessário. Mas é muita coisa que a gente veio para aprender. A gente veio para aprender a acalmar nossa ansiedade. A gente veio para aprender a lidar com o que temos. E um dia, talvez, quando chegarmos numa encarnação, que sejamos riquíssimos, que a gente possa ser alguns exemplos, alguns, a minha listinha aqui está pequena de exemplo. Teremos que prestar conta de todos os nossos empréstimos. Ai, meu Deus. Pensamos nisso. Tudo que nos é emprestado, nós vamos ter que prestar conta, tá? Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Um que despenda amanhãs o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Eu acho que eu vou vender minha Ferrari. Ser bobo. Um pouquinho mais para frente, lá no Evangelho, é que falta pouquíssimos minutos, eu vou ler por aqui. Sabendo prescindir dela a riqueza, sabendo usar dela quando não a tem, sabendo empregá-la ultimamente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário. Essa parte aqui, tá vendo? Eu não sei. Foi as partes. Sim. Eu acho que é, amor. Eu tô vendo por É aqui. saber viver quando não tem. Sabendo viver quando não a tem, sabendo empregá-la ultimamente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Eu desejo que muitos de vocês, desejo mesmo, eu desejo que muitos de vocês sejam ricos na outra encarnação. Mas é porque precisa que as pessoas tenham dinheiro para gerar emprego, filho. Se eu conseguir ser rico de bondade, já está bom demais. Não, sim, mas eu desejo. Olha, se eu não conseguir melhorar um pouquinho nessa, eu estou lascado na outra. Aqui, aquele a cujas mãos vem o que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinaste um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo, segundo a tua santa vontade. A Angelina, um beijo no seu coração. Ela brincava sobre a questão de ser princesa. Não, é verdade, várias coisas a gente brincava no nosso curso. Eu desejo, de coração, tô falando sério, que muitos sejam providos de uma riqueza material, sim, e dessa riqueza moral, para que na próxima encarnação sejam grandes geradores de emprego, e de oportunidade, e de respeito e de justiça. Porque se vários de nós que chegamos nessa vida, nós tivéssemos vindo e passássemos por uma prova da riqueza com mais, como este jogador e outros, com moralidade, opa! Eu dei um exemplo de um só, Opa! porque tem outros. Eu desejo, tem sim. Outros. Tem o de Camarões, que a fortuna dele ia para ajudar lá o país dele. Outros tantos exemplos que a gente vê. E eu acho engraçado
que a maioria dessas ações vem de jogadores. Aqui tem jogadores Sim. em situação que saiu da pobreza e chegou na fortuna. Deve ter até algum. Mas o que eu acho estranho é que geralmente são os jogadores africanos, são os que mais fazem. Mas eu vou, gente, desculpa, mas eu quase entrei em mim mesmo, assim, sabe quando dói muito. Ele não sabia, que ele não estava quando eu assisti a palestra. Eu assisti 8 minutos do Haroldo Dutra para colocar aquelas frases. 8 minutos. Ou 5. O rapaz, Haroldo Dutra, né, gente? Quem sou eu? O Haroldo Dutra falou no final uma situação que me doeu a alma. Ele falou assim, é impressionante como em outros países, desculpe, por isso que eu desejo muitos brasileiros reencarnando aqui com uma moral melhor. É impressionante como em outros países, esse viver socialmente, as pessoas de outros países, elas têm uma visão que ela pega assim aquele dinheiro, aquele dinheiro que para ele não vai fazer falta nenhuma, e ele fala, toma aqui, ó. E nós estamos falando em grandes somas. Não, olha, tá aqui, ó. Isso aqui é para a educação do Nordeste. Olha, pega isso aqui, ó. Isso aqui é para a saúde de tal lugar. Ele falou, impressionante como nos outros países isso é um ato normal. E como aqui no Brasil, nossos irmãos têm essa dificuldade. Que nós somos, além de nós somos, temos a mania de esbanjarmos demais, nós não dividimos. Aquilo eu nem ia colocar, mas como ele falou, não, eu não ia colocar, não é nem por nada. Eu não ia colocar porque doeu tanto em mim que tá difícil até de sair. Gente, ó, só o finalzinho aqui. Sabei, contentai-vos com pouco. Se sois pobres, não invejei, para nós, que temos uma situação ali mediana. Se sois pobres, não invejei os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueceis que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. O dinheiro tem muito a ver com a questão dos prazeres, da sensualidade, sim. A gente vai se perdendo, né? Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. Lembrai-vos do que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. No final, deixa eu ver um negócio aqui sobre. No final, foi colocado desse último coisa, bens do coração. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada para refletir. Tem daquele filme A Vida é uma Festa, onde a criança abraça a avó. E eles são enriquecidos de cultura. É uma família mexicana que fala na vida após, acredita na questão da vida pós-morte. Tem uma foto da família toda, inclusive aparecendo ali os entes queridos que estão em outro plano. Quais são os nossos bens do coração? Tem 2 amigos, um empurrando a cadeira ali do outro. Tem o avô, tem a família. Quais são os nossos bens do coração? O que nós estamos alimentando em nossa vida? Quais são as minhas riquezas? O que eu posso fazer para sair do desemprego? Primeira coisa é se acalmar. Porque quem está nervoso, desempregado, não vai. Né? É muita coisa. Bem, Capítulo 16 já acabou, mas semana que vem, 17. eu leio? Quer ler? Pode ler. Ele vai ler as posses de Joana de Ângeles. E eu faço a prece final. Pronto. Cavaleiro, combinadinho nós dois. Posses, Joana de Ângeles. O verdadeiro possuidor é sempre o melhor doador. O que se tem deve-se
quando se oferece possuir-se. Na contabilidade da vida, a verdadeira posse apresenta-se como o bem que se esparge e proporciona alegria, ao invés de significar o recurso que se armazena, permanecendo inútil. A verdadeira doação enriquece aquele que a faz, certamente beneficiando quem a recebe. Convencionalmente, a pessoa que economiza e guarda valores amoedados torna-se rica. Quase sempre, porém, amesquia-se, apaixonando-se pelos haveres de que se fez prisioneira. Há, em consequência, sistemas que se encarregam de amelhar e ensinar a poupar, gerando as criandas de investimentos que permitem auferir lucros e vantagens. Os que assim tornam-se ricos vivem em constante ansiedade em relação às oscilações do câmbio das bolsas, dos ciclos, pobres de sentimentos elevados, vítimas de ganância financeira. A riqueza em si mesma não é a boa, nem a má, dependendo de quem a usa, de como é utilizada. Com facilidade gera o apego e o medo de perdê-la. Empobrece outros indivíduos enquanto adormece nos cofres da usura, permitindo que a miséria se generalize. Aprende a repartir a fim de melhorar, compartilhar. O que tens para deixar de possuir, mas o que és permanente não se consome. Reflete em torno da transitoriedade da existência física e compreenderás como é urgente aproveitá-la com propriedade. A sucessão inexorável do tempo demonstra a fragilidade das coisas diante de ele e a sua inexorabilidade no que diz respeito à consumpção de tudo quanto é terreno. Somente as conquistas intelecto-morais têm sabor de eternidade. Desse modo, enriquece-te das aquisições espirituais que te alegarão os horizontes do entendimento da vida melhor, apresentando-te o significado e objetivo da existência carnal. Portanto, de uma visão correta a respeito de como deves proceder e lá, libertando-te de incontáveis favores degenerativos que se fixaram a personalidade e são responsáveis por problemas, doenças, insatisfações que te afliges. Não mais disputará vaidades, nem te afetarão agressões que são de nenhuma importância. Tuas aspirações serão mais elevadas. Não te sentirás maior ou menor de acordo com o jogo dos enganos, referência das inúteis competições do palco terrestre. Tuas conquistas não serão mutáveis, mensuráveis, por aplausos de apupos. Viverá tranquilo e disporá de tudo quanto é necessário, sem o tormento dispensável do supérfluo. Está acabando, tá? A vida te dá tudo, bastante o esforço para consegui-lo. Também toma-o, sem que ninguém possa reter os bens que lhe não pertencem. Saúde, paz, alegria, trabalho e autorrealização sejam-se as raras moedas que necessitas para a jornada humana que te abrirão as portas do futuro no rumo da imortalidade da tua alma, final e única. O estímulo divino emula-me ao avanço. As leis de incessante mudança funcionam em toda parte, ensinando-me renovação e progresso. Sou acionado por uma energia superior que me propele para moedas da vida. Moedas da vida. O vale é sombra e montanha conquistada a luz. Conquistada é luz. Satisfeito, saudável e pleno, sou estimulado a vencer e a crescer. No capítulo 7 do livro Momentos de Saúde
de Joana de Ângeles, obra psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Ô, Damião, fala bem rapidinho essa. Damião, outro dia a gente estava conversando, porque a gente gosta de pôr uma mensagem, né? E ela é lindíssima, mas tem umas palavras mais difíceis. O que foi que a Joana de Ângeles respondeu quando falaram das palavras dela que era mais difícil? Que ela foi questionada com essas palavras que são um pouquinho mais difíceis. Aí o Damião estava me contando o que foi que ela falou. Estude. Ela Estude. falou que a obrigação nossa é estudar. É estudar para você poder entender o que quer dizer aquelas palavras. Porque você vai procurar um texto e são lindíssimos. Quem sou eu para falar de Joana de Ângeles? Desenvolva a inteligência intelectual, que ela falou. Ela falou dessa forma, tá? Desenvolva-te a inteligência intelectual. Essa mensagem está no final do último PowerPoint. Eu gosto muito da Joana de Ângeles e de vários. Só que às vezes tem umas palavras que você... Oi, né? Você olha assim. Aí eu comentei com ele, aí ele falou pra mim que ela tinha falado isso. Amorzinhos, estuda. Desenvolva a sua inteligência intelectual. Então, vamos desenvolver nossa inteligência intelectual. Ô tapa, só tapa em cima de tapa, mas tudo bem. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus pela oportunidade bendita. Pai, obrigada pelas nossas riquezas. Nossas riquezas emocionais, nossas riquezas materiais que nos dão o sustento. Mas, Pai, eu reconheço que não fizemos a lição de forma correta, porque meus irmãos passam fome, porque meus irmãos procuram emprego, porque meus irmãos procuram por uma sociedade justa, e os nossos corações, ó Pai, enchem de lágrimas. Não podemos concordar com a injustiça e com a desigualdade, mas que nós possamos, Pai, colocar a semente da moralidade dentro de nós. Que nós possamos, Pai, nesse momento, afagar os nossos irmãos. Nesse momento, Pai, temos irmãos tão próximos que estão desempregados, dentro da nossa cerquinha, sim, e outros que nós não sabemos o nome, o endereço e suas histórias, que eles estão, sim, passando por tantas privações, que nós possamos, Pai, agradecer o que temos e valorizar aqueles irmãos que não os têm, e que as intuições deles sejam abertas, que as intuições, que as portas sejam intuídas. Qual a porta que eu devo mandar o currículo? Tenho que me acalmar, tenho que confiar em mim, tenho que confiar nos meus talentos, tenho que confiar aonde eu posso estar indo. Ah, Pai, que eu possa um dia aprender, sim, esta lição. Que eu possa aprender essa lição. Qual é o tesouro que carrego em mim? Quais são as riquezas e como lidar com elas? Qual é a mala que vou trazer para o plano terreno e saber utilizar? E qual é a mala que vou levar para o plano espiritual? E são nessas reflexões que nós vamos dar uma passeada pelo semente, por todos que ali frequentam, pela nossa casa, pelo tesouro da nossa alma. Nós vamos falar: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Obrigado, Pai, de infinita misericórdia, pela oportunidade que o Senhor sempre nos concede. Obrigado por ser seu filho. Obrigado por tudo na vida.
Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vejo que vocês agradecem tanto, gente. Eu que agradeço a oportunidade de ler o Evangelho e tentar melhorar um pouquinho junto com vocês. Nós estamos tentando e nós vamos melhorar. Graças a Deus. Graças a Deus, um bom domingo para todos. Que a nossa semana seja sempre, cada vez melhor. Sempre uma melhor que a outra, com muita paz, muita luz e muita harmonia. Sim. A Laudiceia, que passou por grandes situações, fez aniversário essa semana. Ela é do nosso grupo. Que você seja coberta com muita luz. E ao mesmo tempo teve entes queridos que partiram, se sinta abraçada. Que a nossa querida Valéria, do Sementinha, receba muita luz. E que a nossa Magali querida receba uma chuva de brigadeiro, de chocolate, de muitos balões da espiritualidade. Que nós possamos saudar aqueles que entram no trem da vida da partida, mas da partida do retorno, e aqueles que estão chegando aqui. Graças a Deus. Um beijo. Um beijo, um bom domingo. Tchau.